Bem-vindas todas, boa tarde. E como a gente havia comentado, eu vou ter que ficar nessa história de ficar aprovando as pessoas. Como a professora Simone vai mediar a nossa conversa, eu acho que eu posso primeiramente apresentar cada uma das colegas e depois eu passo a palavra para a professora, pode ser? Então, gente, boa tarde, muito bem-vindas. Por enquanto é bem-vindas, eu não achei nenhum bem-vindo ainda, mas são todos bem-vindos aqui. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento, que a ideia é realmente de uma roda de conversa para a gente conversar sobre as mulheres que trabalham na PI e quais são os desafios que a gente enfrenta, né, na propriedade intelectual de maneira geral, mas também como mulher. E estão aqui conosco, então, a professora Simone Tassinari Cardoso, que vai mediar a nossa conversa, ela é professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também estão a professora e advogada Fernanda Borghetti Cantali, a advogada Jéssica Pinheiro, o Yarzabal, um dia eu consigo certinho, a servidora do NPI, a colega Maria Isabel de Andrade Cunha, também a advogada Bruna Serrano e a colega servidora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha aqui na CDTEC, na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, Alice Norbert. Meu nome é Kelly Bruch, sou também professora aqui na URGS e atualmente estou na vice-direção também da CDTEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. Esse evento ele é organizado pela Faculdade de Direito no âmbito do Grupo de Interdisciplinar de Pesquisa em Propriedade Intelectual e também pela CDTEC. E extraoficialmente a gente pode também dizer que é pela Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB do Rio Grande do Sul, que ainda não foi reinstalada, mas aqui todas as colegas são colegas também de lá, ou né, de alguma maneira tem alguma relação. A Simone não, a Maria Isabel não e a Alice não, mas a ideia foi que a gente chamasse colegas também que estão na comissão, que trabalham com PI, para a gente poder, de alguma maneira, dialogar sobre esse tema. Então, Simone, te passo agora a palavra, por favor. Boa tarde, como estamos? Quero dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria ter um painel que trata de propriedade intelectual e que trata de como que é esse olhar feminino, né? Como que funciona esse olhar feminino? O que que nós pensamos hoje para que vocês possam, quem nos assiste, saber? A gente vai ter temas geradores de conversa. E o primeiro tema gerador de conversa que eu quero trazer para a gente é mercado de PI. Gurias, como é que funciona o mercado de PI? Como é que está o mercado de PI? Quais são os desafios do mercado de PI? Quais são as possibilidades desse mercado de PI? Tem alguma diferença, homens e mulheres, nesse mercado de PI? O que que a gente tem em termos de Brasil, em termos de mundo? Como é que a gente está nesse lugar? E aí eu não vou nominar ninguém, vou deixar a gente à vontade para conversar. Então, com o tema mercado de propriedade intelectual, o que que a gente tem? Se ninguém abrir, eu vou chamar a Fernanda. Pois é, nós não estabelecemos uma ordem, né? Então, porque a ideia é fazer uma roda de conversa. Mas, enfim, já puxei a palavra, então. Mercado, né, de PI. Eu acho que a gente tem alguns desafios grandes dentro desse mercado, porque nós temos, na minha perspectiva, assim, tentando chamar o debate aí com as colegas, né? Num primeiro momento, a gente tem um mercado gigantesco e cada vez mais a importância de ativos de PI dentro, né, do mundo corporativo, por exemplo. Então, a gente percebe assim, uma maior maturidade até das pessoas em relação à propriedade intelectual a partir, por exemplo, do surgimento das startups. A gente consegue perceber que esse debate da importância dos ativos de PI ele começa a estar muito mais presente, porque, de fato, a gente tem uma ampliação de importância na proteção desses ativos, né?
de alguns anos para cá, que é decorrência talvez, dos impactos tecnológicos, né? E, por outro lado, então, a gente tem um mercado gigantesco, né? E isso é um desafio. Por outro lado, a gente tem pouquíssima gente especializada para lidar com este mercado, o que acaba trazendo também alguns desafios quando a gente pega, né, o barco andando. E também, e aí falando de um desafio que até comentava com a Bruna antes, e a gente pode partir daqui, a gente tem um desafio grande regulatório, né? Porque se a gente tem um impacto também muito significativo das novas tecnologias, dos novos negócios que existem hoje, o direito nunca acompanhou a vida real, muito menos ainda quando a gente fala de direito acompanhando a vida real com inovação tecnológica na velocidade que a gente vive hoje. Então, de fato, a gente tem um delay, né, na regulação, e a gente tem que trabalhar com essa realidade dentro dos nossos clientes. Então, eu acho que temos um mercado gigante em expansão, mas ao mesmo tempo, como é que a gente lida com isso, né? Eu vou deixa um pouco do que a Fernanda tratou. Eu atuo mais com PI, mas mais voltado também a direito digital, né? Eu atuo com empresas de tecnologia quase que exclusivamente. E na tecnologia com o direito, nós temos esse conceito do law lag, né? A legislação ela está sempre atrasada perto do que a gente está precisando na tecnologia. Então, nós temos um ritmo de inovação muito acelerado, com um ritmo de legislação muito lento. Eu acho que esse é um desafio de mercado muito significativo hoje em dia em diversos temas, né? Eu anotei alguns aqui para não fugir, mas vamos lá. IA e criação de conteúdo, acho que a Jéssica consegue também depois falar um pouco melhor. Blockchain e NFTs, para a gente falar de coisas que ainda assustam, mas que envolvem muita propriedade intelectual. Plataformas de conteúdo, né? YouTube, TikTok, redes sociais, Instagram, a gente está falando de pessoas criando conteúdos de forma muito forte ali dentro, e conteúdos que às vezes sim são objeto de direitos, inclusive de autor, né? E esses conteúdos eles são dissipados e são disseminados sem qualquer tipo de cuidado. Não é incomum a gente ver em redes sociais, às vezes, alguém reproduzindo um conteúdo e o próprio titular indo lá comentar, né? A gente abre os comentários e pensa, nossa, que legal isso, vou ler os comentários. E tá o próprio titular lá dizendo, os créditos são meus. Então, acabou que a internet ela virou essa terra de ninguém também para a propriedade intelectual. E para fins de mercado, acho que business, o meu dia a dia de escritório aqui, software é um tema que pesa muito ainda para a gente em propriedade intelectual. Por quê? Porque todo o resto é muito novo, mas o software e a proteção do software não é tão nova assim. Nós temos legislação específica para isso, nós temos formas de registro específicas para isso no INPI, mas elas não vêm suprindo a necessidade do mercado, né? Hoje em dia a gente eventualmente vai levar registro, um software aí tem que levar registro código-fonte, a própria pessoa da tecnologia que não entende de IPI, ela vem nos questionar, mas por que se eu vou alterar uma linha do código-fonte, ele vai mudar todo, vai mudar o hash que eu fiz o registro disso? Então, em muitas frentes, nós não estamos conseguindo, na parte digital, acompanhar, né, a legislação, acompanhar a tecnologia. E o como resolver isso também, acho que deixo em aberto, com certeza as meninas vão ter outras formas, mas eu venho amadurecendo, não tenho uma conclusão ainda, sendo bem sincera, é uma área que eu gosto de estudar bastante, mas eu não tenho uma solução, eu não vou ser aquela pessoa que vai chegar aqui e vai dizer, eu acho que tem que ser assim. É uma coisa que me inquieta, mas que eu ainda analiso e eu estou tendendo a pensar que talvez legislar não seja a nossa solução. A gente nunca vai conseguir criar legislações na velocidade que a gente está evoluindo tecnologicamente. Então, acho que a gente tem que abrir outras frentes de pensamento, outras formas regulatórias. Muitas vezes a gente vai achar documentos que nós vamos conseguir assegurar melhor essas garantias e talvez não focar só em regulamentar. Mas eu deixo em aberto aqui também para as outras opiniões. Bom, então, vou dar uma continuidade aqui, né, no nosso bate-papo.
me apresentando, eu sou a Jéssica, né, como a Kelly comentou, já me apresentou. É uma satisfação enorme estar aqui, então desde já agradeço o convite feito pela Kelly, pela professora Kelly. E, na minha percepção, né, eu acho que é interessante até refletir, saindo um pouquinho da questão corporativa, e analisar que a propriedade intelectual tem muitas frentes. Então, ela não se limita apenas ao corporativo em si, ao mercado, mas também à academia, a parte institucional que entra no NPI, e também o próprio Poder Judiciário, e também a parte associativa, que também tem um peso bem relevante, tanto, né, que a Kelly, a nossa presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da CEP, é uma grande satisfação, porque esse ano é a primeira mulher a presidir a comissão, então é um orgulho enorme para a gente, e ela está, né, bastante tempo já, né, atuando nessa frente institucional também. Então, dentro disso, né, a gente consegue ver como que a propriedade intelectual no Brasil ainda tem muito a se desenvolver, tanto na parte acadêmica, com questões das pesquisas que podem ainda ser desenvolvidas e amadurecidas, quanto também na parte corporativa das empresas, com advogadas atuando de forma efetiva, seja de modo administrativo ou somente contencioso, e, ao mesmo tempo, fazer, né, traçar esse paralelo institucional com as associações que a propriedade intelectual oferece atualmente aqui no Brasil. Então, atualmente, né, a gente tem diversos tipos de associações que fazem um trabalho complementar e também vão ter um impacto na questão legislativa, tanto que se envolve bastante no... agora me faltou o nome, mas... no MEDIC e o próprio NPI, que tem uma atuação, né, uma frente de atuação bem representativa e que e tem um papel fundamental na parte, né, administrativa, na concessão de marcas, de patentes, desenhos industriais, contratos de transferência de tecnologia, indicações geográficas. Então, aqui, para o público, né, que está assistindo e que tem interesse de atuar, a gente consegue ver diversas oportunidades que as mulheres podem, hoje em dia, encontrar dentro da propriedade intelectual e que não se limitam apenas, né, à questão corporativa, do mercado, né? Às vezes a gente se forma em direito ou em outra faculdade, por exemplo, engenharia, que também te permite atuar em propriedade intelectual em razão da parte técnica de patentes, e a gente pode explorar diversos mundos que ela oferece, e até a questão mesmo internacional. Então, trabalhar também a parte acadêmica internacionalmente. Então, por exemplo, a gente tem institutos internacionais de grande relevância que a própria URGS consegue estabelecer convênios, inclusive conceder bolsas. Eu posso falar isso de experiência própria, a professora Kelly também, a professora Simone também, com certeza. Então, aqui, né, estou trazendo uma outra visão para instigar cada vez mais esse bate-papo, né, e trazendo uma visão macro em relação à propriedade intelectual. E aí, dentro desses mundos, a gente sim vai enfrentando, né, vai encontrando seus desafios e vendo como cada um funciona, como é que acontece essa interação, né, como é que a gente vê essa relação nessas diferentes frentes. Como a gente vê aqui, né, diferentes mulheres, né, então, por exemplo, eu sei que a Maria Isabel, ela tem um doutorado também, então tem essa frente institucional e também acadêmica, a professora Kelly também, a professora Fernanda também, então tem essa atuação corporativa ao mesmo tempo acadêmica. Então, assim, né, eu acho que estou trazendo esses exemplos, né, a Bruna Serro também tem mestrado, então estou trazendo esses exemplos que ilustram, né, nosso poder de ter essa capacidade de multitarefas que nos permite, né, andar em diferentes frentes e mostrar diferentes oportunidades que podem sim se desenvolver. E eu acho que a propriedade intelectual ainda tem muito a se desenvolver aqui no nosso país. É isso. Bom, eu queria aproveitar, né, Pode ir. Não quer ir? Pode ir. Então, vou aproveitar que a Jéssica tocou também aqui sobre o NPI, né? Vou me apresentar. Eu sou Maria Isabel, eu estou como responsável aqui da Regional Sul do NPI. O NPI é uma autarquia federal que concede os direitos de propriedade industrial. A gente aqui na regional, a gente atua bastante na disseminação do conhecimento da propriedade intelectual e também na articulação com os parceiros da região para impulsionar essa disseminação da cultura da PI. Eu vou trazer um outro ponto de vista
que eu acho interessante, assim, que o INPI também está preocupado, está colocando no seu planejamento estratégico, no seu plano de ação, esse olhar para as mulheres, nessa questão de gênero, de PI e gênero. A gente, desde 2022, a gente tem um comitê estratégico de gênero, diversidade e inclusão. Então, a gente está com essa preocupação da inclusão da mulher em TI. Para isso, a gente também está vendo, com os dados da nossa série histórica de depósitos de IPI, como é a participação da mulher, né? Então, a gente vê que ainda é uma participação baixa, mas que tem aumentado, né? Está crescendo essa participação. A gente fez um anuário estatístico de PI e gênero, utilizando uma série histórica de 2014 a 2023. Então, foi feito pela assessoria econômica do NPI, e com isso a gente levantou os dados dos depositantes brasileiros por CPF, né, pessoa física. Então, qual era a participação de mulheres? Então, a gente vê que essa participação ainda é muito baixa, tem crescido, é baixa principalmente em patentes, software, né? Acaba sendo um pouco maior essa participação em marcas, e um pouco em desenho industrial também, mas a gente vê isso que reflete também o mercado, né, brasileiro e a participação feminina, né? Então, a gente vê que marcas é um pouco mais representativos, mais pelo empreendedorismo, né? Na área de serviços também, né, em que a mulher está participando mais. Mas quando a gente pensa nas áreas relacionados ao desenvolvimento de tecnologias que vão resultar em um pedido de patente, ainda a participação feminina é muito baixa. O NPI, além disso, ele também tem uma academia da propriedade intelectual, né, em que a gente dá vários cursos, né, para disseminar essa cultura de TI, tem um mestrado, um doutorado também, profissionalizante, e a gente, com isso, pensando todos os usuários do NPI, né, tanto os que fazem os cursos do NPI, tanto os que acessam os atendimentos do NPI, a gente propôs também uma pesquisa sobre gênero e PI. Isso foi em 2023. A gente teve como resultado 139 respostas no nosso questionário, então a gente queria ver qual era a percepção em relação a PI e gênero, né? E a gente vê que tem ali um equilíbrio entre mulheres e os homens para receber os cursos do NPI, para participar da academia do NPI, de todos os cursos que a gente proporciona, né? Mentorias também. Então, as mulheres têm esse interesse em capacitação, né? E com isso também passar esse conhecimento adiante. Mas a gente vê que os homens conseguem ter um resultado mais efetivo quando fala em depósito de propriedade intelectual. Então, é interessante esses resultados também, né? E a gente percebeu também que acaba concentrando mulheres mais na área jurídica de empresas também. Então, como aqui a gente tem várias advogadas, né? Então, eu queria dar esse panorama também sobre PI e mercado, pensando também nesse ponto de vista da participação das mulheres. A gente está focando no nosso plano de ação ações voltadas a aumentar essa participação. Então, aqui na nossa coordenação aqui da regional, a gente tem um enfoque em fazer eventos como esse, fazer mentorias também voltadas só para mulheres. Então, esse está sendo o foco do NPI. Então, aproveitando também que a Jéssica falou da academia, né, eu trabalho na URGS já há algum tempo, e o olhar de mercado que eu consigo ter, estando, né, na universidade, é do interesse do mercado pelas tecnologias que a gente tem protegidas, né, porque o nosso papel aqui na universidade, do setor que eu trabalho especificamente, é o de proteger as tecnologias que são oriundas da pesquisa científica, né, que surgem aqui na universidade. A gente garante a proteção e disponibiliza para a sociedade.
E a gente tem um portfólio, a gente tem uma vitrine tecnológica com várias patentes, principalmente, né, que já estão protegidas e que estão lá disponíveis, e tem uma procura muito baixa, né, em comparação com o potencial que tem ali de novas tecnologias. Então, na minha visão, isso demonstra que a nossa indústria, né, ainda tem uma maturidade muito baixa ainda, né, comparando com o que a Bruna comentou também na questão digital, né, que está avançando, que a gente vê vários avanços tecnológicos. Por outro lado, a indústria e os outros tipos de tecnologia que são desenvolvidos aqui na universidade não tem esse acompanhamento, também não tem esse interesse e esse potencial de chegar no mercado, né? Então, isso que eu queria comentar. Em relação às mulheres na PI, como servidora pública já desde 2009, eu participei de um concurso agora, domingo, que é bem específico para a área de PI, e me chamou a atenção que na sala que eu estava, que era só para o mesmo cargo, para esse cargo específico de PI, tinha bastante mulheres, tinha, na minha percepção, mais mulheres do que homens. Não fiquei contando, né? Mas visualmente a gente tinha bastante mulheres, e mulheres jovens, assim, vi muita menina, assim, participando do concurso, e como é uma área bem específica, né, eu acredito que todas ali com algum conhecimento, alguma formação na área, então estamos crescendo no mercado de trabalho, né, nessa formação, nessa área. É isso que eu queria comentar. Eu vou aproveitar, então, falando um pouco dessa parte de formação, já que há bastante tempo é onde eu mais trabalho. Eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual há uns 20 anos, mais ou menos, né, para não revelar a idade, mas enfim. E o que eu me recordo muito era, no mercado em geral, as pessoas não conheciam o tema, conhecem pouco hoje, mas há 20 anos as pessoas não sabiam o que era. Era um tema totalmente desconhecido, talvez eles conhecessem o nome marcas e patentes, mas não sabiam qual era, às vezes eles inclusive se referiam a patente à marca, como ainda acontece hoje em dia, né? E outros temas, outras áreas que eu acabei trabalhando, que é a indicação geográfica, proteção de novas variedades vegetais, eram totalmente inóspitos. E o que eu percebia na época também era uma ausência muito grande da presença da mulher. Os eventos praticamente eram só homens, quem falavam eram homens, era algo assim que me chamava muita atenção. E por diversas situações, né, eu não sei se algumas de vocês já passaram por isso, eles olhavam para ti e pensavam, você deve ser a secretária ou a pessoa que serve o café ou alguma coisa assim. E por muitas vezes eu passei por isso. Enfim, o que me chama a atenção é que naquele momento não havia formação, a gente não tinha mestrado, doutorado em propriedade intelectual, não tinha especialização, e isso foi começando a acontecer. Eu participei da formação do Fortec, que é o Fórum de Gestores, né, de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, que reúne os núcleos de inovação e transferência de tecnologia de todas as instituições de ciência e tecnologia, que a gente chama de ICT. E dentro dele, uma das coisas que a gente mais notava é que não havia pessoas preparadas. Até havia bolsas, haviam cargos eventualmente, mas não tinha pessoas preparadas para trabalhar com a área de propriedade intelectual. Isso era um grande desafio que a gente tinha. E o que se começou a fazer naquele período, eu não sei se vocês conhecem, inclusive a Alice foi aluna, né, do mestrado, se criou um mestrado profissional em propriedade intelectual e inovação, em transferência de tecnologia para inovação. É um mestrado em rede, no qual eu sou professora e eu coordeno nacionalmente a disciplina de indicações geográficas. E esse mestrado, ao longo do tempo, tem formado muita gente. E eu acredito que essa formação, de alguma maneira, tem contribuído também para a disseminação da propriedade intelectual. E claro, eu brinco que às vezes, assim, tipo, 70% das salas são advogados, né? Mas o equilíbrio entre mulheres e homens, geralmente tem mais mulheres do que homens nessas formações, o que é interessante também. Mas a gente também tem encontrado essa intersecção com outras áreas, das engenharias, das humanidades, tem sido bem interessante. E a gente tem visto, então, mais gente. E, ao mesmo tempo, outra coisa que eu tenho acompanhado é que as especializações também cresceram. Há um tempo atrás, a única especialização que tinha era da PUC-Rio. Nós tivemos, por um período, uma especialização que era da FADERGS, onde eu conheci a professora Simone, inclusive, né? E a professora Fernanda também, há muito tempo atrás. E agora a gente tem tido especializações em várias áreas, inclusive aqui na universidade, na URGS, nós temos agora uma especialização muito específica em perícia em propriedade intelectual, que é algo que, sim, a gente começa a ver o nível de
de especialidade que a gente vai atingindo, porque a gente consegue não falar só sobre propriedade intelectual, mas a gente consegue trazer outros temas ou aprofundar esses temas. Isso é um grande desafio. E daí, respondendo um pouquinho o que a Joana pergunta, como começar? Olha, para nós, eu brinco assim, quando a gente começou era só mato, né? A expressão era só mato. Mas hoje a gente já tem muitas formações, tem especialização, tem mestrado, tem uma série de cursos, como a Maria Isabel comentou, que a ONG oferece, que a Academia do NPI oferece, inclusive, né, o próprio mestrado e doutorado profissional, onde eu também sou professora, né, ministro da disciplina de indicações geográficas no NPI, que são possibilidades da gente conhecer teoricamente mais a área. Agora vem a prática, e a prática às vezes é um pouquinho complicada, né? Às vezes não há uma abertura tão grande, eu não sei qual a experiência que vocês têm, mas nem sempre, tipo assim, há uma abertura tão grande para que a gente consiga, e eu não falando não só de mulheres, falando de homens e mulheres, é um mercado fechado. Um dos grandes desafios que a gente teve na CEP, na Comissão Especial de Propriedade Intelectual, era como que a gente difunde conhecimento para que as pessoas percebam que elas também podem atuar nessa área. A gente fez lá em 2015 uma primeira cartilha, e agora em 2023 uma segunda cartilha, com o objetivo de que as pessoas pelo menos conhecessem o básico, os advogados pudessem se apropriar disso de alguma forma. E esse é um grande desafio ainda, porque parece que é uma área, como ela é uma área com conhecimento técnico muito denso, ela é muito específica, e portanto só quem está pode entrar, e eu só consigo entrar por quem está. Mas a gente tem visto cada vez mais, né, escritórios de pessoas novas, jovens, conseguindo se colocar. Porque, não necessariamente porque entraram e saíram batendo cabeça, mas porque adquiriram formação. A gente for ver aqui, todas aqui têm mestrado. A Jéssica, eu sei que na sequência vai entrar no doutorado, né? A Bruna, eu imagino que daqui a pouco também, e a Alice está no doutorado. E o que eu percebo, se for pensar até na própria comissão, né? A formação das mulheres tem sido cada vez maior. E eu acho que isso tem sido algo muito interessante, porque nos coloca num outro lugar. Enfim, eu já falei bastante, me empolguei aqui, mas a ideia... meu olhar é um olhar assim, tipo, do mercado relacionado à educação. Hoje a gente tem um mercado consolidado relacionado à educação muito mais forte, né, do que há 20 anos atrás em relação à propriedade intelectual. Bruna. Olha só, gente, eu sei que eu não combinei com vocês, mas eu fiquei ouvindo e tem coisas bem legais, assim, que vêm da audiência e que vêm de vocês. Eu queria saber como é que a gente fura essa bolha? O que vocês, na estratégia profissional de vocês, na vida de vocês, tiveram que fazer para furar essa bolha? Porque se era tudo mato antes, e eu conheci as meninas nesse momento, como é que a gente faz para furar essa bolha? E aí a Márcia tem uma pergunta. Qual é a língua que a gente mais usa? O que a gente precisa, tipo assim, quais são as ferramentas? Porque habitualmente a gente tem assim, homens precisam fazer e mulheres precisam se superar para, né? É como se a gente precisasse provar. Então, eu queria saber, assim, de cada uma de vocês, o que se faz para furar essa bolha, já que esse mercado é gigante, está ainda na mão de poucas pessoas e como que vocês estruturaram isso? Porque são pessoas notáveis, cada uma no seu lugar. Como é que a gente faz? Quem está começando? Quais são as ferramentas mínimas? Como é que a gente faz isso? Eu ia complementar a Kelly ali, vou responder rápido a pergunta da Joana, e acho que vai também nesse sentido que a Simone trouxe, né? Me parece, e já faz um tempo que eu reflito sobre isso, que o direito ele vem caminhando para um cenário de altíssima especialidade. Não tem mais espaço para aquele advogado de antigamente que fazia de tudo um pouco, e dentro das áreas específicas, como a PI, nós ainda temos alta especialidade dentro de questões específicas da PI, porque os temas estão muito complexos. Então, se eu pudesse dizer um caminho, não escolha desde o início o generalismo pensando que a PI ela já é uma especificidade, porque a PI ela traz muito leque de atuação, que é o que as gurias colocaram aqui antes. Dentro deste leque de atuação, namorem com o que vocês mais gostam. Porque para quem está iniciando, e talvez eu esteja nessa batida de estar tentando educar um gurizinho de 8 anos agora, é uma coisa que eu sempre ouvi em casa e que eu levo para o meu filho. Ninguém se destaca fazendo algo que o mercado precisa e sim o que a gente gosta de fazer. Tá? Então, dentro de todo o cenário maravilhoso de atuação que a PI nos traz, busca o que te faz feliz.
E isso é uma coisa que pode parecer clichê, mas aquilo que me despertou um pouco mais de vontade de trabalhar, que eu li, me deu aquela... É isso, sabe? Dediquem-se àquilo, porque a PI ela já é o oceano azul, né? Assim como outras áreas do direito. Tem muito leque de atuação, tem muito campo, tem muito cenário. Busquem dentro disso o que vocês gostam e então se especializem, né? Formas de quebrar a barreira do mercado, as barreiras vão estar lá. Mas se tu for muito bom em algo que tu gosta de fazer, as chances elas vão ser maiores porque acaba havendo um destaque por parte tua daquilo, né? Quando eu saí da faculdade, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gosto de ambiental e eu gosto de tecnologia, um negócio nada a ver. E fui fazer uma especialização em Direito Digital em 2011, que tinha online numa faculdade lá no norte do país. E eu resolvi acreditar nisso. Porque na época não se dava muito valor, mas é uma coisa que eu gostava. E eu pensava, uma hora vai precisar. E aí a gente, né, vai pensando sempre nesse caminho. Então, repito, é um pouco clichê, mas a gente tem que dar atenção para o que a gente gosta de fazer, porque ninguém consegue ir atrás e viver todos os dias em cima de alguma coisa que não faça a gente feliz, mas é o que o mercado precisa. Sigam aí, meninas. Então eu vou seguir então aqui. Eu achei muito legal essa pergunta, porque é uma pergunta que eu sempre me fiz, tá? Eu comecei a trabalhar com 18 anos na área. Eu sou a segunda geração do escritório familiar, no caso da minha família. Mas, claro, nada foi me dado de bandeja, muito pelo contrário. Então, eu sempre fui muito instigada desde jovem. Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos e eu era recepcionista / secretária. Então, por exemplo, além de fazer os telefonemas e receber os clientes, eu fazia toda a parte de pagamentos no NPI lá na José de Alencar. Então, eu ia, né, obviamente, me deslocava até lá. Eu ia de ônibus na época, né, obviamente, para aprender a me virar. Então, estou trazendo esse exemplo, né, para ilustrar que, realmente, embora eu trabalhasse com a minha família, eu tive que realmente encarar o mercado, a vida como ela é. Então, por que eu estou dizendo isso? E depois disso, né, eu entrei na Faculdade de Direito, fiz estágios no Tribunal de Justiça, e a ideia sempre foi realmente dar a cara a tapa. E por que digo isso? Porque, como ele comentou, a gente não tinha aqui um acesso muito fácil, porque a tecnologia era outra, a cursos complementares de formação técnica, né, que as associações também concedem esses cursos. Então, eu ia muito para o eixo Rio-São Paulo para fazer esses cursos. Então, às vezes, eu fazia um bate-volta no mesmo dia. Muitas vezes, eu tirei isso do meu próprio bolso, porque eu acreditava que isso ia valer a pena para o meu futuro. Tá? Então, eu acho que, respondendo a pergunta feita, né, eu acho que tem que se definir o que se quer na vida. Qual é uma dessas frentes que se quer encarar? É a academia? É o ambiente corporativo? Quer casar os dois? Quer casar os dois, mas a gente sabe que isso tem um peso, que vai nos demandar mais energia ainda. Não, quer daqui a pouco, né, a parte de concurso, que envolve tanto a questão NPI como também o próprio judiciário, que também são opções, também é um caminho. Então, acho que dentro dessas frentes, né, são oportunidades que se complementam, mas acredito também que sem muita paciência, força de vontade, resiliência, a gente não chega a lugar nenhum. Então, né, claro, além de tudo isso, depois eu comecei a trabalhar no mercado muito cedo. Então, com 23, 24 anos, eu já comecei né, juntamente com outros sócios, a atender clientes, a ir a congressos. Muitas vezes eu ia sozinha. Obviamente que muitas vezes eu enfrentava situações de ficar um pouco mais isolada, porque o mercado também não te acolhe. Isso era um ponto que a gente estava comentando ano passado, quando eu fui no congresso, que eles estavam, né, querendo chamar mais jovens para fazer participar da forma institucional da IPPI, que é uma instituição internacional. Eles estavam discutindo como atrair esse jovem. E, às vezes, esse jovem, quando ele chega num ambiente corporativo, né, ou a própria academia, ou outros, ele, às vezes, não se sente acolhido. Porque, claro, né, ele não tem nenhuma experiência, e aí lida com pessoas sêniores, que têm bastante experiência de mercado, e aí, obviamente, né, se recua. E como é que a gente vai quebrando essa barreira, né? É realmente indo aos pouquinhos, indo cada vez mais, insistindo, acreditando, porque a gente não vai construir uma história, né, uma carreira do dia para a noite. E sim, realmente, né, a gente se preparando para isso. Então, eu nunca vou esquecer, uma vez, eu fiz uma reunião com um alemão e ele me perguntou qual era a minha formação. E eu pensei, direito, tá, não, mas ele queria saber mais, ele queria saber qual era a minha experiência, né? Então,
a partir daquele momento, eu lembro que aquilo me marcou, eu pensei, não, eu vou me puxar e eu vou mostrar para essa vez que eu me reuni com essa pessoa que realmente, né, eu corri atrás e eu me sinto segura para, enfim, ter toda uma estrutura, né, para atender cada vez mais, para atender melhor ainda, né, com as minhas habilidades técnicas e de conhecimento, esse cliente, ou quem sabe no futuro outros clientes. Então, isso é só um exemplo, né, que ilustra esse daqui a pouco se jogar esse banho de água fria, que não é basta tentar. Eu acho que é um casamento de diversas situações e de força de vontade, acima de tudo, né, para a gente realmente quebrar a bolha. E às vezes eu noto, né, que existe um pouco de resistência de fazer essa insistência. Porque eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a tecnologia que hoje a gente tem acesso, né? Por exemplo, rede social, a forma de comunicação, ela é muito mais rápida e te dá resultados mais rápidos. Só que a vida real, ela não é assim. Então, eu acho que realmente, né, indo um passinho de cada vez e não desistindo e tendo muita resiliência. Eu acho que são formas, né, são instrumentos que a gente usa para quebrar essa bolha. Bom, queria fazer um complemento aqui para começar, que eu não me apresentei, né? Eu saí falando lá, todo mundo se apresentou, porque as pessoas são mais educadas, e eu não me apresentei, mas enfim, agora a coisa já andou, mas eu sou a Fernanda e eu trabalho com advocacia corporativa, tá? Então, diferente da Bruna, que foi lá, vou fazer uma especialização numa coisa que eu gosto. Diferente da Jéssica, que, sim, teve que conquistar o seu espaço, mas é a segunda geração dentro de um escritório de propriedade intelectual, um escritório que já tinha seu espaço também, ou escritório em si, ela teve que ir. Né? Aquela pergunta que não quero calar, teus irmãos homens também tinham que pegar ônibus para pagar a guia, mas fecha o parênteses e não entra nesse mérito agora. Né? Mas quero dizer para vocês que comigo foi muito diferente, porque a advocacia corporativa foi um ocaso na minha vida e a propriedade intelectual também foi um ocaso na minha vida. Então, a Simone me conhece há muitos anos, né? E ela sabe que quando eu comecei a trabalhar com contencioso cível, né, geral. Só que eu trabalhava com uma pessoa que era professor e que tinha já uma vertente de... Trabalhava com direitos reais, mas que gostava muito de propriedade intelectual e trabalhava com isso, né, de uma forma arrojada. Tá? E com ele, em alguns momentos, eu pude começar a conversar sobre este assunto, mas a propriedade intelectual, para mim, foi um ocaso, e às vezes eu acho que a vida me levou para esse mundo porque eu sou filha de artista plástica, então eu sempre fui criada, né, nesse ambiente artístico. Hoje eu tenho que gerenciar um acervo de obras de arte de uma artista falecida, e eu sou titular desses direitos autorais todos. E acabei, enquanto professora de direito empresarial, porque eu comecei a minha vida pelo corporativo mesmo, né? Tendo que trabalhar também com propriedade intelectual. Então, eu fui indo para esse lado e eu posso garantir para vocês que, embora tenha sido um ocaso, sim, é uma responsabilidade muito grande, como diz a Jéssica, trabalhar no mundo corporativo e também trabalhar com propriedade intelectual, porque é muito amplo, tá? Muito. Mas é um diferencial muito significativo na minha advocacia estratégica, porque o que eu faço hoje? Eu faço uma advocacia estratégica para os meus clientes, eu trabalho só com preventivo, eu não trabalho com litígio, porque eu não gosto de litígio. Se eu tivesse que trabalhar com litígio, eu teria me aposentado da carreira na advocacia. Então, eu trabalho com preventivo desde muito antes desse negócio de advocacia estratégica e preventiva ser moda, né? Há muito tempo. E, então, e aí a gente tem que lidar com desde as coisas mais simples e pequenas, que na nossa visão é extremamente simples e pequena, até as questões mais complexas. E isso é um super diferencial. E vou dar 2 exemplos para vocês aqui da vida real, tá? Que como é que o conhecimento de propriedade intelectual me agrega e é um diferencial no meu portfólio enquanto advogado estrategista, né? Desde tu conversar com um engenheiro que é empresário há 20 anos, hoje, ao meio-dia eu estava fazendo isso, e ele está incubando um novo negócio,
Faz 3 anos que ele botou uma marca na rua e agora que ele resolveu parar para pensar que ele não tem o registro da marca. Quer dizer, gente, é uma coisa assim, o cara é engenheiro elétrico, é uma pessoa que está no mercado né, empresarial há 20 anos, uma pessoa que tem já uma estrada, resolveu incubar um novo negócio, colocou uma marca no mercado através de uma empresa de marketing, etc. e tal, extremamente genérica. E aí, semana passada, ele me procura e diz assim: vamos dar uma olhada aqui para ver se eu posso registrar. Óbvio que a busca veio inviável, né? Por quê? Porque é extremamente genérico, ligado com aquilo que ele está desenvolvendo enquanto negócio. E aí ele me disse: eu tinha que ter tido essa conversa contigo há 3 anos atrás. Né? Sim, tinha. Mas também não dá para dizer para o empresário que ele está atrasado, porque, no fim das contas, é isso. O mundo empresarial ele também atropela um pouco as pessoas, né? Elas acabam desenvolvendo seus produtos, seus serviços e vão buscar uma assessoria jurídica muito tempo depois. Então, isso é desde dizer para ele, olha, é genérica, quem sabe, agregando alguma palavra, tu pode buscar talvez o registro dessa marca, mas tu tem que entender que é uma decisão estratégica, que tu vai ter que conviver com um monte de nome semelhante, que isso pode não ser interessante, que tu vai ter que enfrentar um monte de possíveis oposições, pedidos de nulidade, quer ter uma marca que não tem tanta força, porque ela convive com... Né? Ao mesmo tempo, dizer para ele, uma outra estratégia seria fazer um rebranding agora, para tentar uma coisa mais distintiva. Vocês percebem, assim, é um discurso estratégico dentro de uma reunião de conselho, né? Que a gente consegue oferecer para o nosso cliente. A decisão agora é dele, se ele vai querer continuar, agregar alguma expressão e tentar um registro de uma marca mais genérica, né? Que tenha um poder, não tenha tanto poder de exclusividade, que seja mais mitigada por conta dessa convivência com vários signos parecidos, ou se ele vai querer buscar uma outra estratégia. São questões de estratégia interna do seu negócio, e que eu só consigo oferecer para o meu cliente se eu tenho esse conhecimento, né? E isso é importante. E o segundo exemplo prático que eu ia trazer aqui para vocês, que também PI é algo que para mim é relevante, e eu consigo mostrar o diferencial para o meu cliente. Eu atendo muito empresa de serviço, né? Empresas de serviço cujo core business é serviço intelectual. Tem metodologias próprias, metodologias, em regra, a gente não consegue, né, proteger com registro, coisas... Então, tem muito segredo, enfim. E aí, tu tem que ter outro tipo de cuidado com os contratos, cláusulas fortes de confidencialidade, cláusula forte de não compete, né? E as próprias cláusulas de propriedade intelectual, porque as pessoas elas têm a tendência, advogado interno de empresa ou advogados mais generalistas, eles não têm o hábito de olhar a cláusula de propriedade intelectual, porque eles pensam, EPI é difícil, essa cláusula a gente faz de conta que não está ali, né? Então, é aquela cláusula que ninguém olha no contrato. Então, se a gente tem esse conhecimento para oferecer, né, para o cliente em termos estratégicos, isso é um super diferencial no teu portfólio. E, de novo, como eu disse para vocês, eu não fiz essa escolha assim tão consciente, né? Claro, a propriedade intelectual, de alguma forma, ela estava dentro de mim, porque eu já tinha formação em direito, já vivia num mundo, né, em que a criação intelectual era uma coisa muito forte, mas foi um ocaso, não foi uma escolha tão consciente, mas ela foi um super diferencial, né? E aí as barreiras foram se quebrando, porque daí eu fui lecionar essa disciplina, aí no momento que eu me tornei professora nessa disciplina, eu comecei a conhecer pessoas que me colocaram para dentro de comissões, de outros cursos, e aí a bolha foi sendo furada, mas não foi fácil. Tá? Porque eu levei 10 anos, por exemplo, dando aula de propriedade intelectual para entrar numa comissão de propriedade intelectual, percebe? Não é uma coisa assim tão fácil, mas a gente é o trabalho de formiga, da gente ir mostrando, né, o nosso valor estratégico do cliente. Eu vou pegar o gancho da Fernanda com relação a isso, pensando, porque normalmente eu dou a disciplina de propriedade intelectual em especializações que não tem nada a ver. Tipo assim, agora eu vou dar uma que é quem que caiu? Alguém caiu. Voltou. Que é tipo direito do agronegócio. Daí chegou lá e eu falar de propriedade intelectual. Eles olham assim, o que isso tem a ver com o contrato agrário? Assim, bom, eles têm empresa? A empresa tem marca?
a marca está registrada? E daí vem com os casos, né, das coisas mais absurdas que acontecem. E assim, e realmente as pessoas que assessoram, eles normalmente não têm conhecimento nenhum. Então, me parece interessante que essa é uma outra bolha que eu tenho percebido ser furada. Em direito empresarial, em direito dos negócios, essa do agronegócio, tem se permitido ter um espaçozinho lá para as pessoas falarem um pouquinho, pelo menos, entenderem um pouquinho de propriedade intelectual. Mas todo mundo fica com essa impressão, muitas vezes, né, de que isso é muito difícil. E sim, é um conhecimento especializado. Eu brinco assim, se você não sabe, você tem que conhecer alguém que sabe. Pelo menos você pode assessorar teu cliente de outra maneira. E a gente esquece no direito muito dessas parcerias, né? A gente às vezes quer atender o cliente em tudo, só que a gente não tem condições. E a gente poderia muito bem estar com uma rede de pessoas que podem estar assessorando. E eu acho que essa é uma estratégia também para começar a furar a bolha. Bom, eu não sou da área de PI, mas eu conheço, né, várias pessoas e posso convidar essas pessoas. E daí eu quero falar um pouquinho de como que eu começo, né, gente? Eu fui parar em 2 áreas que, tipo assim, não tinha nada, né? Tipo, indicação geográfica. Quando eu comecei a estudar, tinham 4 indicações geográficas reconhecidas, eu falava isso e as pessoas, sei lá, confundiam com regras de origem para exportação. Quando eu falava de proteção de cultivares, o pessoal achava que eu estava falando de, sei lá, passar agrotóxico nas plantas. Então, era um negócio muito esquisito. E eu comecei totalmente por acaso. E talvez, assim, seja o caso de quem está há mais tempo. Não foi uma coisa que também, como a Bruna fez, eu decidi, não. Eu trabalhava no Porto de Paranaguá, e estava trabalhando na área corporativa e apareceu lá a oportunidade de fazer busca e apreensão de mercadoria na área de PI. Eu gostava de penal, comecei a trabalhar com aquilo, interessante, e fui descobrindo. Daí, na sequência, me convidaram, é coisa bem aleatória da vida, fui para trabalhar na Federal de Santa Catarina, montando núcleo de inovação e transferência de tecnologia, vim parar aqui na Federal do Rio Grande do Sul para fazer um mestrado em agronegócio, tipo, tudo muito, não necessariamente voltado. Trabalhei, por causa desse mestrado, trabalhei 15 anos no setor vitivinícola, e foi ali que eu fui descobrindo todas essas áreas, e descobrindo que não tinha ninguém que trabalhava com isso. Hoje também uma área, por exemplo, que eu atuei bastante tempo é o direito do vinho. Assim, existe direito do vinho e pouquíssimas pessoas que trabalham com isso. Existe, né, toda a legislação relacionada a todos os tipos de alimento e pouquíssimas pessoas que também trabalham com isso. Então, às vezes, o que também acontece, não é que eu gostava, mas a oportunidade surgiu e a gente vai se apaixonando. Por vinho não foi tão difícil, mas a gente vai se apaixonando pelas coisas, né? E vai indo atrás. Não tem nada escrito sobre isso? Bom, então eu vou escrever sobre isso. Não tem, sei lá, só tinha escrito em francês, vou tentar, tinha só em italiano, vou tentar. Daí deve ter uma colega que perguntou aqui, né, no grupo, qual que é a linguagem. Hoje o inglês, ele é imprescindível. Tipo assim, se a gente vai trabalhar em TI, você precisa inglês. Em algumas outras áreas, você vai precisar de algumas outras línguas, mas o inglês é como se fosse assim, tipo, a gente precisa, porque vai fazer busca na área de patentes, você precisa do inglês primordialmente, não tem como fazer busca sem saber inglês. Mesmo quando você vai trabalhar, por exemplo, alguma coisa relacionada à exportação, você precisa fazer busca, por exemplo, de marcas no exterior. Os sites, a maioria, pelo menos, tem alguma versão em inglês, mesmo chineses, né? Você consegue ver se a marca está registrada ou não, para ver se você não vai ter a mercadoria lá, tipo, apreendida quando você chega. Então, o que eu queria dizer, falei de forma muito aleatória, é que às vezes a gente não consegue planejar. Às vezes acontecem algumas coisas, mas o que eu vejo em todas nós aqui em comum é que a gente pega as oportunidades e a gente faz elas acontecerem. E eu acho que furar bolha tem muito a ver com isso. Cara de pau, insistência amorosa, né? Mas assim, muita paciência, muita resiliência, porque eles não estão preparados para... O mercado não está preparado ainda para muitas das nossas especialidades, principalmente das nossas mulheres. Mas a gente, nesse momento, espero que a próxima geração não precise passar pelo que a gente passou. E espero que seja mais possível, em grau de igualdade, todo mundo poder acessar o mercado. Mas a gente precisa ter muita resiliência, força de vontade e paciência. Eu acho que respondendo um pouquinho e, né, encerrando, porque eu já falei demais. Alguém mais quer? A gente pode ir para o próximo assunto. Eu só acrescentaria nas falas anteriores maravilhosas que sobre a capacitação em TI também, que algumas perguntaram, né? Como o INPI oferece essas capacitações, eu até coloquei o link ali da academia do INPI, que a gente tem muitos cursos de extensão, todos gratuitos,
como a Kelly falou, começar pelo DL 101 da OMP, aí depois tem muitos cursos, todos online, né, do NPI, tem os cursos também avançados da OMP. Então, acho que eu começaria por essas capacitações e, quem sabe, depois buscar um mestrado, doutorado, né, em PI, tanto no NPI ou no Profinit, né? Oportunidades a gente encontra e descobre também, né? Parece. Aí agora eu quero entrar numa coisa mais sensível, assim. Estamos só em mulheres e eu quero saber se vocês veem diferença e quais são os desafios desse mercado específico da API para a gente no universo feminino. Tem desafios? É tudo igual? É uma área tecnológica? Enfim, quais são os desafios? Eles existem ou não? Tipo, não, tudo igual, estamos bem. Eu me arrisco a começar por esse, porque eu acho que eu navego em dois cenários aí com dificuldade. Um é a API e o outro é a tecnologia, né? Eu faço parte de outro grupo, que é um grupo da Sucesso, das empresas de segurança do Estado também, que se chama Mulheres na TI. Né? Veja que é similar. E nós temos feito um trabalho bastante firme para trazer meninas para a área de tecnologia, para aumentar a representatividade do feminino neste mercado, que ainda é muito baixa, e é ainda mais baixa do que a atuação em propriedade intelectual, que já é mais baixa, né? Mas nós temos dados, por exemplo, atualizados em 2024, agora segundo semestre, se eu não me engano, que apenas 20%, menos de 20% dos cargos de liderança no mercado de tecnologia são ocupados por mulheres. Então, sempre tem a justificativa de que nas faculdades está aumentando a quantidade de mulheres estudando TI, estudando SegInfo, mas dentro das empresas, de forma a subir de carreira e chegar em cargos de liderança, gestão, diretoria, ainda é muito baixo. E eu não precisaria de pesquisa para isso, porque é o meu dia a dia, né? É comum, às vezes, entrar a advogada que está atuando dentro desse mercado de tecnologia, que está atuando com PI ou com a parte contratual, com outras questões de tecnologia ali que eu lido, e ser a única mulher na reunião, ou as mulheres que participam da reunião, elas estão em escalas de cargo abaixo da maioria dos homens da empresa. Este é um cenário absolutamente realista, e não é segredo para ninguém que está atuando na área. A gente não tem essa representatividade na tecnologia. Então, a pergunta da Simone ali é igual, não é? Eu falo, pelo menos da minha experiência, que com muita tranquilidade não é. Isso me retorna a um outro assunto, que até a Maria Isabel havia trazido ali, que é da titularidade das patentes, né? Normalmente, as empresas de tecnologia, elas levam essas patentes a registro e pode ter a participação de uma mulher ali, mas é muito baixo perto da quantidade de homens que levam a registro essas patentes. E isso dentro das empresas me parece que casa muito com o cenário que eu vejo nas reuniões e no mercado, que é a participação em um grau muito abaixo na hierarquia decisória, até tu chegares naquela criação que vai ser objeto de registro, né? Então, o cenário do mercado, ele está traduzido fielmente no que a gente tem hoje em dia de dados ali no INPI sobre isso. Então, ainda é muito, é uma representatividade muito baixa, abaixo de 20%, nós estamos falando em muito baixo. Se nós formos pensar hoje em dia em faculdades formando pessoas no direito, por exemplo, a gente tem mais de 50% tranquilo de mulheres, né, saindo das faculdades como média. E a gente tem aí tanto atuação de PI e aí mercado de PI e tecnologia abaixo de 20 em cargos de liderança. Então, como que funciona esse mercado da formação até o escalonamento posterior de carreira? Eu acho que, da minha experiência, não é igual. A gente ainda tem muito a evoluir.
tá? A Cibele até questionou ali algum curso para indicar, eu só não entendi curso em que área, Cibele, se é relacionado à tecnologia também. Aí depois esclarece que eu mando aqui no chat. Eu vou aproveitar. Só pego o gancho, porque, né, para não perder aqui, mas quando a Maria Isabel estava falando, né, dessas questões que envolvem aí os inventores, né, ou essa estatística baixa de mulheres, eu estava justamente pensando como é paradoxal, né, e por quê? Porque no meu ambiente, que é um ambiente corporativo, é um ambiente extremamente masculino, né? E a gente brinca, não posso nem falar a palavra, eu digo que tem que ter barba, né? Tem que ter um outro órgão para poder fechar negócio no mundo corporativo, mas brincadeiras à parte, né? É um mundo extremamente masculino, e especialmente em termos de liderança, como diz a Bruna. Então não é só tecnologia, o mundo corporativo também. E se a gente for pegar estatística do Instituto de Governança Corporativa, do IBGC, a gente vai perceber que também é no máximo 20% dos cargos nos conselhos de administração ou nas diretorias, ou mesmo na advocacia corporativa, que é ocupado por mulheres. Tá? Então, né, tanto nas diretorias de empresas, cargos de liderança e empresas de maneira geral, e não só as de tecnologia, né, mas como também na própria advocacia corporativa, ela é um ambiente muito masculino. E eu tenho um masculino muito aflorado em mim, assim, né? Não é só uma questão de gênero aqui, eu tenho que cuidar, porque eu acabo trabalhando muito com a ideia da meritocracia, né? Mas, junto da ideia da meritocracia, a gente tem que lembrar que nós temos, sim, problemas culturais, né? E problemas culturais graves, né? E vieses e questões arraigadas que fazem com que mulheres não cheguem lá. E se a gente for olhar as estatísticas do IBGC, eles vão dizer as vantagens de ter mulheres em cargos de liderança. E aí, quais seriam as vantagens de ter mulheres em cargos de liderança, né? Diversidade na perspectiva, soluções mais criativas e soluções mais inovadoras. Tá, cadê essas mulheres lá nas invenções? Se nós temos uma capacidade, estatisticamente, mulheres em cargos de liderança trazem soluções mais inovadoras, soluções mais criativas. Né? Então, assim, outra redução de risco de conflito. As mulheres elas tendem a ser mais empáticas e ter escuta ativa. Então, a gente tem mais facilidade de comunicação com equipe, engajamento de equipe. Isso reduz risco dentro do teu negócio, aumenta ganhos financeiros, né? Então, a gente tem fortalecimento de imagem corporativa quando a gente tem diversidade em cargos, em poder, né, em posições de liderança. Então, todos esses são elementos que são trazidos como vantagens, né? As estatísticas do IBGC mostram vantagens de ter mulheres em cargos de liderança. E aí eu acho paradoxal a gente não ter tantas inventoras, né? Porque nós somos muito mais multidisciplinares, né? Muito mais. Se a gente for pensar que a gente... um desafio da condição feminina, equilibrar a vida profissional com o pessoal. Eu aposto aqui que todas nós que temos vida profissional intensa, né? Também temos que buscar sair correndo às 6 horas para buscar filho no colégio. Né? Às vezes a gente tem um desafio imenso nesse equilíbrio, e que é um equilíbrio, e os pais estão cada vez mais atuantes. O meu marido é um pai presente, mas não tem jeito. Eu tenho uma atuação muito mais forte na vida privada da minha casa e com a minha vida com a minha filha, muito mais forte que ele. Não sei, isso é um desafio da condição feminina, né? Então, assim, acho que a gente tem mais jogo de cintura por esses desafios que a vida nos impõe. E aí isso acaba também se refletindo nas posições de liderança que a gente exerce. Então, por isso é importante, a sociedade hoje, ela quer diversidade. Né? Não é uma questão, a gente tem que ter, não, a gente quer ter essa visão múltipla, né? Trazer essa perspectiva. E às vezes a gente tem homens que têm mais empatia, que têm mais escutativa, mas eles têm um feminino mais aguçado, né? E aí a gente pode perceber que são líderes melhores.
né? Mais empáticos. Então, às vezes, não é só uma questão de gênero, sim de desenvolvimento de habilidades também mais femininas e mais masculinas. Não sei, né? Mas acho que isso é bem importante, assim, e a gente... É estatístico, né? Tá ali, a estatística. 20% das mulheres ocupam cargos de liderança, mas todos os elementos positivos aqui de ter mulheres, né, em cargos de liderança, em cargos de inovação, em cargos de... Né, e soluções, trazendo soluções mais múltiplas e mais criativas, né? Quem sabe isso também se refletiria no maior número de inventoras, pesquisadoras. Eu vou pegar o gancho disso, que é porque às vezes as mulheres não aparecem, né? Se a gente for verificar em várias situações, elas não aparecem, não porque elas não fizeram, mas porque elas não foram nominadas como inventoras. Se a gente for pegar ao longo da história, a Marie Curie praticamente não ia receber o Nobel. Ela sim teve um companheiro, tipo, digno, que falou assim, ela não recebo. E a gente vai ter uma série de situações em que as mulheres, por mais que tenham trabalhadas, elas não são nominadas. Eu estava assistindo um filme que eu recomendo fortemente, que é o Estrelas Além do Tempo, da história daquelas 3 matemáticas, engenheiras que fizeram os cálculos da NASA, e tem uma parte que me chamou muita atenção, que é, ela colocava o nome do homem lá, e ela colocava o dela, e ele olhava e falava assim, não, você não assina, você não assina, você não assina, sabe? E eu acho que isso acontece muitas vezes, e talvez tenha acontecido conosco algumas vezes, a gente nem se dê conta. E eu tenho, daí, a partir disso, tem uma aluna que eu gosto de mencionar, que é a Priscila, né, Birrer, que ela está estudando agora a atuação das mulheres na área de liderança dentro do setor agrícola. E ela trata muito de 2 teorias que eu acho que são importantes. Uma é o teto de vidro. Não sei se todo mundo já foi apresentado, o pessoal da audiência. A teoria do teto de vidro é que parece que tem um teto de vidro. Ai, o pessoal aqui, não sei se está atrapalhando para vocês, estão ouvindo? Tá dando ruído. Nós ouvimos um fundo, Kelly, mas dá para te ouvir perfeitamente. Pode seguir. Tá, ok. Enfim, né? São homens. Enfim, o que é o teto de vidro, né? A teoria do teto de vidro é você não conseguir passar de um determinado local, de uma posição. Você simplesmente vai até um ponto e a partir daquele ponto você não é nominado, você não está nos cargos de liderança. É como se você não merecesse. E daí algumas vezes eles falam assim, mas é a mulher que não aceita, porque a mulher, ela tem que cuidar da casa e do trabalho. E de alguma maneira, às vezes a gente não aceita porque a gente sabe o que a gente vai fazer. E a gente tem uma série de colegas que a gente vê que aceita, e quem faz é a mulher que está junto, muitas vezes. Sem ser muito, digamos assim, eu só estou falando de situações que eu vejo. E daí tem uma outra situação que eu queria trazer para vocês, que também é a teoria da abelha rainha. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem as mulheres que chegam e que trazem as mulheres juntas. Mas tem mulheres que chegam e que foi tão difícil elas chegarem que elas, às vezes, impedem ou dificultam para que outras mulheres cheguem. Porque foi muito doído. Então, assim, você tem que passar pela mesma coisa que eu passei. E isso é uma coisa assim que às vezes a gente precisa até se dar conta. Será que as minhas alunas precisam passar pelas mesmas coisas que eu passei? Da onde que eu estou vindo? Eu queria trazer esses 2 pontos, que eu acho que são pontos assim que falam muito com a nossa capacidade de acesso ou não. A gente não chega e às vezes quando alguém chega, essa pessoa não tem habilidade de fazer os demais chegarem. E trazer daí de volta, para finalizar, o que a Fernanda trouxe, que é a questão relacionada com... Gente, tá tão alto aqui o som que eu tô me perdendo nos meus próprios pensamentos. Tá desconcentrando. Enfim, eu vou pedir pro pessoal falar um pouco mais baixo e vou passar a palavra. Desculpa. Não, tranquilo. Só para meio que concluir o que a Kelly estava falando, né, que por esses motivos todos que já foram comentados, né, pelas colegas aqui, que é importante que a gente mantenha e continue sempre tendo espaços como esse, para que a gente possa dialogar sobre isso, né, e para quando acontecer situações também, como a Kelly falou aqui, né, da abelha rainha, a gente ter essa consciência, a gente ter essa clareza e a gente entender que a gente tem que se ajudar também, né, que é algo que a gente tem que estar unida para enfrentar e ter consciência, né, de isso existe até hoje em dia, é 2025, mas existe. E são situações que a gente tem que lidar. E se a gente continuar dialogando e conversando, a gente se municia, né, de argumentos e
presta mais atenção nas situações, porque são situações tão comuns no dia a dia que às vezes a gente entende como normal, né, e passa batido, mas se a gente continua falando e dialogando, a gente abre o olhar, né, tem uma percepção melhor para essas coisas quando acontecem e a gente poder tomar uma atitude diferenciada. Bem rapidinho, só para complementar. Eu vou dar um exemplo de uma conduta que é bem educativa e que foi testada muitas vezes, né? Às vezes em reuniões é muito comum que uma mulher ocupe o lugar de fala e aí ela deu uma ideia, uma sugestão ou falou algo. Logo em seguida, um homem fala a mesma coisa que ela disse. E o terceiro homem que vai falar, ao invés de se referir ao que a Maria disse, se refere ao que o fulano disse. Então, toda vez que uma mulher fala nas reuniões, o meu ouvido fica muito atento e eu procuro, quando o colega número 3 fala e diz que foi o fulano de tal que disse, pedir a palavra atravessadamente mesmo e dizer, professor ou doutor, o senhor está se referindo à ideia que Maria da Graça deu há um minuto atrás, antes de fulano falar? Porque a sensação é de um esvaziamento da ideia da fulana. E, corriqueiramente, os colegas mais sensíveis se identificam e dizem, e outros de verdade acreditam que estão se referindo ao que o colega homem falou. E é bem interessante de ver. Então, eu queria que a gente pudesse testar isso, assim, nos vários ambientes. Sempre que alguém... Isso vale para homens e mulheres, né? Que alguém desqualifica a fala de alguém, a gente voltar à fala de fulana de tal, ou até mesmo do fulano de tal, quando ele for desqualificado, né? Gente, é muito incrível testar isso. E primeiro abrir o ouvido para escutar, né? Foram muitas vezes, mas muitas mesmo, assim, de testar e de ter de atravessar a palavra. Ah, professor, o senhor está falando do que a fulana disse agora? E aí a pessoa diz que sim, mas aí a fulana já foi nominada, entende? Porque não... fica assim, ela deu a ideia, mas aí aquilo some. Depois a ideia fica de um coletivo referenciada pelo segundo. Então, são habilidades, né? A Marina dizendo as situações em que somos naturalmente interrompidas. E aí existe um jeito bem delicado de falar, que é colocar a palavra, né? Tipo assim, momento, doutor, eu vou terminar, o senhor já fala. E a mão é muito impactante, porque toda vez que a linguagem não verbal atua, a pessoa fica muito... Já me disseram que eu gritei quando eu coloquei a mão e eu simplesmente estava... Um momento, doutor. O senhor espera eu terminar de falar. E é muito impactante, assim... enfim, né? A gente tem gente falando de como a gente precisa exercer a nossa maternidade, do quanto que a gente precisa fazer com a nossa barriga, com as nossas coxas, com as nossas pernas, com as roupas que usamos. Adoro isso. Mas faz parte. E agora, se alguém tiver uma história pitoresca para contar, pode contar também, né? Eu queria saber, gente, do que a gente tem pela frente, assim, ó, a Silvia dizendo lá, percebi que na universidade em que atua há um significativo número de inventoras nos pedidos de parentes, porém os cargos de gestão na área de inovação são ocupados por mulheres, estou pesquisando sobre isso. Silvia, assim que você terminar a sua pesquisa, sua responsabilidade é de compartilhar com todas essas mulheres maravilhosas para a gente dar visibilidade para a tua pesquisa, né? Deixa eu ver agora qual é a pergunta que eu tenho para vocês. É um terceiro tema aí, que é... Desculpa. Só para fazer um complemento daquele teu comentário ali, daí eu vi também o comentário da Mariana, que situações em que somos naturalmente interrompidas ou não ouvidas. Então, né, como eu comentei, como eu comecei a trabalhar muito novinha, então jovem e mulher, parece que o preconceito, né, essa questão, ela se potencializa. Então, diversas situações, né, já passei até de não ser ouvida na reunião. Então, o cliente só se direcionava ao outro sócio. Então, como a Fernanda comentou, né, eu trabalho com os meus irmãos, que também são sócios. Então, em diversas situações, né, que a gente vai em reuniões juntas, isso se repete, até porque a gente vive num estado que ele ainda é machista, né? Infelizmente. Então, a gente enfrenta diversas vezes essas situações
E até essa questão da condição da mulher, né, que foi a tua pergunta, quando eu comecei a trabalhar, foi um dos questionamentos que eu me fazia muito. Será que um dia eu vou conseguir equilibrar, né, e aí trazendo a fala da Fernanda, a parte da vida profissional e pessoal? Será que um dia eu vou conseguir ter filhos, casar? Que eram questões que eu, né, queria, né, obviamente, né, hoje eu consegui, mas na época eu me questionava se seria possível conciliar. Então, olha como isso é complexo, que a gente já se questiona da nossa capacidade desde o início. E daqui a pouco, né, porque justamente a gente vem sendo questionada, a gente vem sendo testada. E aí eu nunca vou esquecer uma vez que eu conversei com uma professora da URGS e pedi um conselho para ela. Eu falei, olha, eu vejo que a senhora se desenvolve tão bem num mundo assim tão masculino, como é que a senhora conseguiu, né? E a senhora começou tão jovem, ela falou assim, minha filha, eu patrolo, eu não tô nem aí. Então, quando vem um homem e tenta me interromper, eu não dou bola e passo por cima. E aquilo me marcou. Então, foi uma habilidade que ela desenvolveu e realmente, né, hoje dá para ver que isso foi bem exitoso. E aí agora, né, trazendo essa questão da gestação, eu estou vivendo um momento bem especial na minha vida, que eu estou grávida. Eu estou grávida de 8 meses, 33 semanas. E aí eu vejo, né, como é desafiador lidar, né? Claro que ao mesmo tempo eu consegui desenvolver ainda mais a habilidade de multitarefas, de ser multidisciplinar e atuar em todos esses campos, mas sempre existe, a gente fica ainda muito insegura, né? Isso, a gente acaba sendo cobrada pelo mercado e essas diferentes frentes que a gente realmente acaba atuando e tentando, né? Parece que está sempre tentando se provar. Então, isso é uma questão que eu acho bem interessante que está e que impacta diretamente nessa condição de mulher. Eu só queria complementar, né, nessa fala antes de passar para a próxima. Eu também queria contribuir pelo lado aqui do setor público, né? Que no INPI a gente... coisa boa é que a gente tem mais um equilíbrio de gênero ali entre os servidores, né? A gente tem um pouco mais de homem, 54,8% de homem e 45,2% de mulheres. Mas quando a gente pensa em cargos de gestão, né, como bem a Bruna falou e a Fernanda, a gente ainda não consegue chegar nas altas lideranças, mesmo no serviço público. Primeiro, a gente, historicamente, sempre a gente teve como presidente do NPI homens, a gente teve uma única mulher, que foi menos de 6 meses, o cargo, a gestão dela, então foi ali na década de 90, a Wanda Scartesini, e depois só homem assumiu. Os cargos de diretores também, a gente acaba tendo uma participação baixa de mulheres, quase assim, e a gente não tem uma representatividade, né? As chefias acabam para mulheres ficando ali em divisão. Raramente chega na coordenação geral, então a participação é sempre maior de homens. Então, também, além do setor privado, o setor público também tem essa dificuldade. E quando falava de indústria, também eu lembrei que eu participava do Conselho de Inovação e Tecnologia, né? Eu representava, era conselheiro também, e lá era praticamente só homem, não tinha mulher. E eu me sentia mal também de estar ali representando. Depois, na pandemia, o INPI deixou de fazer parte. E agora, recentemente, eu fiquei feliz que a Fiergs tem agora um conselho de lideranças femininas. A partir de dezembro do ano passado, constituiu esse conselho e o NPI faz parte. São mulheres também que estão em lideranças de empresas e pensando em como aumentar essa participação feminina na indústria também, e ações para aumentar essa participação. Então, eu estou vendo que pode ter uma mudança aí pela frente, né? Quem sabe? Eu queria largar... Não sei se tá, achei que estava mudo. Queria colocar um outro ponto aqui, que eu acho que foi trazido ali no chat, até que é um espaço aqui, né, excelente e fértil, que a Graciane trouxe. E dentro desse contexto, que é os desafios da condição feminina, eu acho que nós temos... Os desafios, eles estão postos, né? A gente sabe que não há uma igualdade e que a gente tem um trabalho longo pela frente para que essa igualdade exista. Abrindo um pouco esse mercado, dando com o pé na porta, como disse a Jéssica, né? A gente fica com fama de que é braba,
de que é, não sei, estúpida, mal educada, louca, né? Vem muitas características. E eu acho que nenhuma mulher que escala a um cargo de liderança na vida dentro da empresa que está, ela fica com uma fama diferente disso. E a gente não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo por causa disso. Eu, olha, ainda bem amadureci cedo na vida para o fato de que eu não estou nem aí. Quer dizer que é isso, que é aquilo, eu vou fazer meu trabalho, vou fazer bem feito, e se a fama vem junto, ok, se eu tenho que ser dura em alguns momentos, eu vou ser, se eu tenho que ser objetiva, eu vou ser. E isso, para mim, se tornou uma coisa habitual que já não ofende mais, eu não tenho não carrego essa culpa, esse pensamento de que eu deveria conseguir fazer tudo e ainda ser assim assado. Não estou nem aí. Então, acho que a gente também tem que ter tranquilidade de saber, sim, que nós vamos precisar em determinados momentos ser firmes. Eu diria que nós temos que ser firmes, mas que a interpretação alheia é que nós somos loucas e estúpidas. Então, isso vai acontecer. Para quem está novinha aí no chat pensando como vai acontecer, não se importem, não deem bola, deixem que eventualmente esses adjetivos venham, passem por cima com técnica, com entendimento, com saber o que vocês estão fazendo, com segurança, e não se importem, porque esse tipo de questão vai surgir. Então, esse é um dos pontos que eu acho que a gente tem que não ter medo de enfrentar. Vão vir alguns contras junto, mas não temos que ter medo de enfrentar, não temos que ter medo dessas interpretações. E o outro ponto é a responsabilidade que nós temos, deve um pouco na questão da vida pessoal, que a Fernanda trouxe ali também, que é a nossa responsabilidade com as novas gerações, com um marido, com um namorado, namorada, com filho, com filha. É a gente normalizar determinados acontecimentos, né? Inclusive dentro de casa. É aquela interpretação de, agora eu cheguei em casa, eu tenho que largar o celular e tenho que focar 100% da minha atenção no Gabriel, no meu filho. Não acontece. E muitas vezes não acontece porque eu sou sócia de um escritório e não tenho essa liberdade. Então, eu coloco ele sentado na minha frente e eu digo, meu filho, não é porque eu te amo menos, porque eu não gosto de ti nesse momento, porque a gente não tá tendo... Eu gosto de trabalhar. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. E a mamãe agora vai te deixar aqui brincando com alguma coisa, porque eu tenho um assunto para resolver, sim, no final do nosso dia, não é o ideal, não é 100%, mas é isso. Mulheres trabalham, mulheres são felizes fazendo o que gostam, a gente às vezes tem que se dedicar tanto quanto um homem se dedicaria, e a interpretação dele fazer isso, né, de meu marido fazer isso para ele não é tão estranho às vezes do eu fazer isso. Então eu tenho uma conversa muito tranquila. Eu digo, não é falta de carinho, falta de amor, falta de tempo. É eu me dedicando a uma coisa que eu quero, que eu gosto, em um cargo de liderança, e é assim com homem, é assim com mulher. Eu espero que no futuro ele normalize o fato de que se a esposa dele eventualmente, marido, não sei, quiser trabalhar fora e tenha esse espaço de ele compreender que é absolutamente normal e ele não tem uma expectativa diversa dessa. Então, eu acho que a gente tem nas nossas relações pessoais que trabalhar forte para desconstituir isso tanto quanto a gente trabalha no nosso ambiente profissional. Alguém mais quer contribuir? A Paula está dizendo que está Legal, na né? situação de amamentação ali, Paula. Eu passei por alguns lugares públicos desse lugar, que também é uma experiência, Jéssica. Você vai ver, as pessoas se comportam como se você tivesse que trocar uma fralda quando você está amamentando. É uma coisa assim. Socialmente, a gente precisa crescer muito nesse lugar. Tá, meninas, agora eu tenho uma última proposta que é assim, ó, tem vantagem, vocês já disseram aí algumas coisas, mas, cara, tem vantagem de ter mulher na chefia, tem vantagem de ter mulher na PI. O que a gente ganha com isso? E sobre o que a gente precisa escrever e multiplicar para que cada vez mais mulheres possam estar nesse lugar? Tem vantagem nisso? Não, já que eu estou com o microfone aberto, né, tem vantagens, né? As estatísticas mostram, inclusive, né, a necessidade da gente ter uma cultura organizacional que seja inclusiva
e demonstra os ganhos, por exemplo, no mundo corporativo das lideranças femininas, né? Então, são estudos que mostram isso estatisticamente. Então, tem sim vantagens, né? Inclusive de competitividade, né? De melhoria de resultado financeiro, melhoria de transparência nas relações, de engajamento, né? Tem uma outra coisa que, assim, falando até com o pessoal da psicologia, né? As mulheres elas têm uma entrega muito maior para os negócios, no sentido, é quase uma coisa maternal. Então, a gente, é como se o negócio também fosse nosso filho. Então, é muito mais difícil você ver mulheres deixando os negócios do que os homens, porque a gente tem essa empatia, essa entrega faz com que você fique muito mais conectada com aquilo que você está fazendo. Isso é um perfil muito feminino, né? Então, assim, acho que tem sim vantagens, né? Se a gente for pensar o que a gente pode fazer, e aí trabalhando dentro da ideia da advocacia, que esse é o meu papel, é criar políticas e culturas organizacionais mais diversas, né? E aí, obviamente, como é que a gente faz isso para ter uma visão, por exemplo, estratégica de PI dentro de uma empresa? Bom, é integrar a estratégia de proteção da propriedade intelectual à estratégia do negócio, tá? Então, fazer com que eles entendam que eles precisam mapear os bens de propriedade intelectual, fazer com que eles entendam que é importante treinar a equipe para entender o que é preciso ter auditoria, é preciso... Bom, e criar esse tipo de política que é específica para a PI também é criar políticas mais diversas, né? Criando uma cultura organizacional que entenda que a diversidade ela é importante, né? Que entenda que estratégia de PI é importante, que é para a estratégia do próprio negócio. Então, no fim das contas, esse é o nosso papel enquanto mulheres e enquanto advogadas, né? Pensando na minha profissão especificamente aqui. Então, são essas discussões que eu tento provocar. É uma discussão de compliance da empresa. Bom, então então vamos trabalhar com esses elementos de diversidade, de transparência, né, de soluções criativas, e aí a gente vai minando positivamente, né, esses espaços. Eu concordo com a Fernanda, e eu acho que as vantagens, que foi essa palavra utilizada na nossa pergunta ali, as vantagens o mercado já conhece. O que a gente não consegue é ter os créditos, porque em toda equipe que alguém sobe, tem uma mulher trabalhando duro ali. Então, as vantagens de ter uma mulher, isso o mercado já sabe. Só que o mercado opta por fechar os seus olhos e nomear, principalmente para essas questões que nós comentamos muito hoje sobre cargos de liderança, determinado homem. Porque a autoridade vai ser maior, porque o enforcement da opinião vai ser maior, enfim. Então, acho que o que a gente tem que buscar, talvez não seja mostrar vantagem. A vantagem, ela já está posta. Todo mundo já entendeu. O que nós temos que buscar são os créditos. Buscar, impor, nomear, com essas ações que a Simone colocou, todo lugar de fala é mulheres apoiando mulheres, para a gente conseguir deixar claro que o crédito pela vantagem que já existe também tem que ser nosso. Sabe, Bruna, às vezes eu vejo que muitas mulheres criam toda a estrutura para que decisões e administrações masculinas aconteçam. Então, uma das coisas que a gente poderia pensar em termos organizacionais até é de motivar mulheres que estão num nível hierarquicamente inferior a assinar as coisas. Então, pesquisadora, organizadora, assistente de pesquisa, de não deixar que algo saia com produção intelectual de uma mulher sem que ela seja contemplada ali. E já vi várias, inclusive alunas, a gente brinca, né? Os gnomos, que produzem para muitas pessoas em várias áreas, né? Não aceitar esse papel, ou aceitar ser nominado como, né? Nominada, como exigir. Isso cultural, aí, é o nominada, e eu vou um passo além, é o ser reconhecida em seu plano de carreira.
Tá? É importantíssimo estar o crédito lá pelo nome, mas ela está considerada no próximo passo, né? No próximo passo hierárquico de onde vai se chegar com essa ação, com essa pesquisa, enfim. Acho que esse ponto próximo é interessante. E até complementando o que a Bruna falou, né? Eu acho que é enxergar essas vantagens pelos seus pares, né? De gênero feminino. Porque muitas vezes acontece isso, que são mulheres, daí isso já foi falado aqui, mas que eu pontuo essa questão, que muitas vezes as próprias mulheres se boicotam, né? Umas às outras. Como comentou, né? Talvez porque demorou muito para chegar lá, enfim. Até já passei por uma situação dessa que a pessoa falou no meu próprio ouvido, né? Foi me cumprimentar e aí foi lá no meu ouvido e falou uma coisa para me deixar desconcertada. Então, para que isso, né? Então, tu vê que as próprias mulheres puxam o tapete uma das outras. Então, claro, eu acho que as coisas melhorou bastante, obviamente, mas eu acho que a gente vai também amadurecendo, né, ao longo do tempo, quando a gente abre oportunidades de debate, justamente trazendo de uma forma sincera e transparente, como a Fernanda comentou, né, que a gente tem muito essa questão da transparência em ambientes como esse aqui que a gente está tendo agora, de trazer outros olhares, né? Então, eu acho que as vantagens já foram postas, como a Bruna comentou, ao longo da fala de cada uma, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também se validar outras mulheres também, para que essas vantagens, né, apareçam cada vez mais. Eu queria acrescentar uma coisa aqui, que acho que foi a Jéssica que me falou em algum momento, né? E eu estou aprendendo isso. Às vezes é difícil quando chega a oportunidade, porque a gente sabe qual é o peso dela. A gente fala assim, eu não vou dar conta, né? E eles assumem sem dar conta, mas a gente fica pensando nisso. E eu tenho que agradecer enormemente, tá? A Fernanda, a Jéssica, a Bruna, e também a Martina e outras pessoas, porque vocês chegaram e falaram para mim, olha, se você pegar, a gente pega junto. Eu acho que essas coisas que a gente precisa fazer, né? Se uma pegar, as outras pegam junto. E daí a gente consegue ter coragem de assumir as coisas. Porque às vezes dá medo. Imagina o seguinte, vou ter que fazer sozinha. Mas quando tem outras mulheres apoiando, e a gente abre caminho para outras mulheres. Eu acho que esse é um grande desafio. Apareceu um desafio, respira fundo, a gente faz igual, sem estar com o cargo. Então aceita o cargo. Eu tô falando isso assim porque isso tem sido muito desafiador para mim, muito difícil para mim. Assumir quem eu sou, assumir o lugar em que eu posso estar. Eu acho que é um aprendizado constante. A gente ainda não às vezes não se dá conta do potencial que a gente tem e da nossa trajetória. E às vezes a gente precisa que alguém chegue e fale isso pra gente. Então, que nós sejamos as pessoas também que falam isso para outras pessoas. Você é incrível, adorei tua aula, você está muito bem. Esse tipo de coisa eu acho que faz toda a diferença e a gente precisa fazer muito. E contar para as outras pessoas que sim, se elas forem, a gente apoia. Então, eu queria só aproveitando, né, que acho que a gente vai indo para o final daqui um pouquinho, agradecer vocês, porque sem vocês eu não teria tido coragem. Subir no caminhão, né? Vamos junto patrolar. Então tá, Kelly, tu queres fazer um encerramento? Eu ia perguntar se a Marisabel ou a Alice querem falar alguma coisinha ainda. Não, acho que... Claro que a gente poderia ficar aqui falando até amanhecer, né? Porque assunto não falta nesse tema. Mas, da minha parte, eu tô satisfeita. Eu queria levantar essa questão que alguns falaram da questão dos filhos também, como que depois da pandemia a possibilidade do trabalho remoto também nos possibilitou essa flexibilidade maior, né, de trabalhar e conseguir lidar com as crianças também estando em casa, e como a gente, nós mulheres, temos essa habilidade, né, esse jogo de cintura, de concentrar também numa reunião, ter criança passando atrás, né? E, por outro lado, o serviço público me ajuda também nesse sentido, né? A gente eu tive uma licença maternidade de 6 meses, hoje estou aqui em Porto Alegre também sem família, mas consigo conciliar esse trabalho tendo 2 filhos. Então, como a gente tem que ter esse jogo de cintura e, por outro lado, essas vantagens do serviço público, do teletrabalho, trouxeram uma facilidade, né?
Mais alguma consideração final? Senão a gente pode ir se encaminhando. Não, Maria Isabel só me trouxe a lembrança de que eu entrei para o mestrado, Gabriel tinha 11 meses, não sei o que eu tinha na cabeça. Gente, no ano seguinte, que foi o segundo ano do mestrado, começou a pandemia. Era o meu marido dando aula em uma sala, eu ouvindo aula em outra sala, e um bebê de 1 ano e 10 meses, daí porque era o segundo ano do mestrado, se arrastando de um canto para o outro pela casa, puxando. Gente, eu não sei, até hoje eu não sei. Por isso que foi interessante que a Kelly colocou, a gente só diz que vai e faz, né? A mulher tem esse diferencial, acho que o homem não, ele talvez, né, ele pensa, eu vou dar conta, mas é porque alguém vai dar conta de outra coisa por mim. Eu não, eu sabia que ia ser um bolo, que ia ser uma confusão, e mesmo assim a gente se propõe a fazer e faz bem feito, né? Então isso daí é uma coisa que não adianta, que é uma vantagem, é uma coisa que a gente carrega, essa capacidade absurda de enfrentar o mundo e todas as coisas ao mesmo tempo. É uma carga, mas é uma habilidade. É uma habilidade. Eu fiquei grávida no doutorado. Escrevi uma tese com uma criança de 1 ano, né? No meio de uma pandemia, com um marido que não parou de trabalhar. E saía de manhã cedo e voltava no final do dia, porque era atividade essencial, não podia parar. Então, assim, e não tinha babá, porque as babás estavam na pandemia e não queriam trabalhar. Então, assim, foi bem complexo, né? Aí, às vezes, as pessoas me dizem, se puder fazer uma opção, né, de não ficar grávida nesse momento, melhor, né? Mas, afinal de contas, se aconteceu, a gente enfrenta, a gente não desiste, né? Fernanda, mas aí tu não foi pro segundo e nem eu, né? Vê que as marcas ficam. Mas eu acho que eu só não fui pro segundo por causa da idade, porque eu acabei ficando grávida muito tarde. Mas eu acho que, assim, se me perguntar, tu faria um segundo doutorado ou teria um segundo filho? Eu teria um segundo filho. Eu acho que é sobre isso que é ser mulher, né? Tu faria um segundo doutorado, eu teria um segundo filho, e aí leia-se por esse filho qualquer tipo de produção de qualquer coisa, porque há filhos pets, há filhos trabalhos, há filhos entrega. Certamente uma mulher teria um segundo filho, qualquer que seja, a gente não teria um título, né? A nossa opção seria por uma produção. Isso que eu acho lindo. Gurias, eu quero agradecer por essa aula. Mandei para vocês ali. Eu sabia que ia ser riquíssimo, mas eu não as conhecia todas e eu quero dizer assim, eu tenho muito orgulho de um grupo potente como esse, assim, de verdade, eu digo que meu coração canta e é verdadeiro, porque nem sempre a gente consegue conversar com esse nível de profundidade, com esse nível de sinceridade também, e sem aquela coisa de ficar numa reclamação, né? Então, eu quero agradecer muito, assim, dizer que contem comigo porque a vida de vocês levar e dizer para a Kelly que obrigada por reunir essas mulheres maravilhosas, Kelly. Olha, eu tô super feliz porque eu acho que a gente conseguiu chegar num nível de profundidade de conversa que às vezes a gente não consegue no dia a dia. E eu fico contente que cada uma de vocês tenha aceito, porque cada uma de vocês faz parte de alguma forma da minha vida e tem meu coração. Eu gosto muito de todas vocês. Vocês, para mim, representam muito, né, do que é a mulher trabalhando em várias áreas, em diferentes locais. E eu tenho certeza que uma conversa com vocês valeria a pena a gente ter e valeria a pena a gente compartilhar. E por isso também eu quero agradecer a todo mundo que inclusive está aqui até agora, compartilhando com a gente, mulheres e homens, né, que estão aqui com a gente hoje, podendo ouvir um pouco disso, compreender um pouco mais. Talvez para alguns homens aquilo que a gente falou seja algo que eles nunca tenham ouvido, né? Ou que eles nunca se deram conta. E que bom que estão aqui para ouvir. E com certeza quem for ouvir depois, que a gente vai disponibilizar a nossa conversa, né, para ela ficar, eu espero que faça vocês refletirem, permita que vocês vejam as coisas de outras formas e permita que vocês se abram para que mulheres possam furar esse teto de vidro e chegar onde todas nós merecemos chegar, que é como todos, em qualquer lugar. Muito grata por todos vocês. Obrigada, muito lindo, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Kelly. Obrigada a todo o pessoal aí que ainda está ouvindo a gente. Sim. Obrigada, gente. E tem gente, eu acho muito engraçado, tem gente que ainda está entrando. Não, tem. Tá bom?
Olha aí, ó, tem um representante masculino aí, hein? Sim, tem. O nosso querido Inácio está aqui com a gente até agora. É isso Nosso, aí. nosso colega, Gonzaga também entrou. sim, o Felipe também estava, então fico feliz. O Edson, que é daqui da universidade, também estava. Fico feliz em ver as pessoas aqui. Obrigada, gente. Eu vou pra lá, Nada. Valeu, pessoal. tá bom? Um Ah, abraço. Obrigada. Um Tchau, abraço. pessoal. tchau.